A ideia hoje aqui é talvez trazer um insight para você, ou uma provocação, melhor dizendo, talvez um puxãozinho de orelha aí, para você de repente mudar o ponto de vista ou mudar a visão ou a direção da visão para onde você está olhando e mudar aí a forma com que você vai chegar no lugar que você quer. Talvez seja esse o problema e hoje eu vou falar sobre isso com você, sobre essa provocação. Essa semana eu acabei mudando todo o meu estímulo de treino, né? Galera que me conhece aí, eu sou da corrida desde 2011, né? Comecei a correr em 2011, mas em 2016 eu comecei a fazer triatlo e eu me apaixonei pela modalidade. É loucura, só quem faz para saber, né? E na época eu mudei porque eu tava meio cansado de fazer sempre a mesma coisa, né? Então era sempre corrida, 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 corrida. Aí eu cheguei a fazer uma pancada de provas, já fiz mais de 100 provas de corrida, 5, 6, 7, 10, 15. Cheguei a fazer 3 ou 4 provas de 21, e aí eu dei uma cansada. E aí eu achei, né? Foi aí onde eu descobri, na verdade, não descobri, né? Eu já conhecia, mas tinha vontade de fazer, não sabia como, comecei a fazer o triatlo. Então, desde 2016 eu faço triatlo, já fiz mais de 50 provas de triatlo aí. Já fiz 3 vezes a distância do meio Ironman, né? E só que hoje eu tô no momento que a demanda de trabalho, dedicação, dando um pouquinho mais de dedicação aqui no YouTube, né? Nesse canal do YouTube que está começando, os filhos, né? Academia, eu ainda dou aulas, né? Sou empresário, sou dono da academia, então a rotina meio louca deu uma bagunçada. E aí, conciliar tudo isso com os treinos de triatlo tá meio complicado. Então, essa semana eu resolvi dar um 360. Eu brinco que eu voltei às origens, né? Então, eu vou deixar um pouquinho o triatlo de lado e desde essa semana, desde segunda-feira, eu comecei a focar única e exclusivamente de novo, somente na corrida. Com um objetivo um pouquinho aí desafiador, mas isso aí a gente conta num outro vídeo para vocês. Mas a ideia então eu estabeleci que eu vou apenas correr, ou seja, eu vou diminuir a carga de treinos da semana. Poderia continuar treinando tudo, fazendo triatlo, nadando 2, 3 vezes na semana, pedalando 2, 3, às vezes 4 vezes na semana, correndo 2, 3, às vezes 4 vezes na semana, fazendo 2 treinos de fortalecimento? Poderia. Só que eu sei que conforme o tempo que eu tenho hoje, seriam treinos que não iam estar 100% de acordo com o que eu gostaria que tivesse, né? Então eu resolvi tirar o básico, deixar só a corrida. Então eu consigo entregar treinos mais curtos durante a semana, que é o tempo que eu tenho, e um treino mais longo no final de semana, que eu tenho um tempo um pouquinho maior. E isso me ajuda a organizar o restante das outras coisas. Então organizar trabalho, família, cuidar dos treinos, manter os treinos, que são basicamente, não sou atleta profissional, mas o treino em si, a corrida em si, ela acaba sendo uma terapia, né, uma válvula de escape. E eu escuto muito isso dos alunos, não acontece só comigo, né, acontece com os meus alunos também. E, cara, talvez esse seja o problema que está acontecendo aí com você, né? Talvez seja isso que tá te travando. Você quer fazer 2.000 coisas diferentes e acaba não conseguindo organizar tudo, quando na verdade você deveria fazer a mesma coisa 2.000 vezes, repetir a mesma coisa 2.000 vezes, né? Então o que aconteceu? Eu mudei totalmente os estímulos de treino. Foquei só na corrida, voltei a fazer treinos de força específicos para a corrida, né? Hoje eu tô com dor muscular no corpo inteiro, nas pernas, então nem se fala. Então, a minha reflexão, o meu ponto aí de dar um- jogar uma pimentinha aí para você de repente, não é que você deva não mudar totalmente, né? Você pode continuar. A gente sabe que a repetição ela leva você à perfeição, mas de repente a repetição 100% toda vez do mesmo jeito talvez esteja te atrapalhando. E aí o que você precisa nesse momento é isso, mudar o estímulo. Foi o que eu fiz. Saí um pouquinho do estímulo do triatlo, voltei só para a corrida, né? E aí hoje o resultado, dor no corpo todo, e isso vai fazer com que eu continue evoluindo. Não vou evoluir talvez no triatlo, mas vou evoluir na corrida porque eu vou dar um foco mais específico para essa parte, só que mudando os estímulos,
né? Isso acontece muito com a galera, por exemplo, da academia, né? Você começa a treinar e você começa a treinar, passou um mês, 2 meses, você sente que o corpo ele estabilizou, estagnou e você não sente mais diferença, não sente mais resultado. E aí é a hora de você mudar os estímulos de treino. Você começou a caminhar, passou 2, 3 semanas que você está fazendo o mesmo 30 minutos, por exemplo, de caminhada. Você já se adaptou a isso. Então, você precisa mudar o estímulo. De repente, aumentar o tempo ou aumentar a distância, aumentar a velocidade com que você caminha, jogar alguns trotes no meio, e isso vai mudar o estímulo. Você vai continuar fazendo a mesma coisa, só que com estímulos diferentes, né? É a mesma coisa que você pegar e vai estudar. Todo dia você estuda o mesmo resumo, esperando que você tenha algum insight diferente, sendo que você está lendo sempre a mesma coisa, entendeu? Então, de repente, essa é a provocação que eu posso jogar para você. Qual parte da sua vida aí, trabalho, família, relacionamento, sei lá, saúde, esporte, você está travado aí, repetindo sempre a mesma coisa, sem trocar o estímulo, e aí você sente que você está estagnado, estabilizado e não tem mais evolução. Então, talvez o problema seja esse, talvez o problema seja você querer mudar o estímulo um pouquinho, de repente, né? Parar um pouquinho, pare, vamos por aí 10 minutinhos do seu dia, 15 minutinhos do seu dia, coloca no papel, dá uma refletida, o que eu estou fazendo repetidas vezes que eu estou vendo que está estagnado e não está saindo do lugar, eu estou só patinando. E como eu poderia fazer isso de forma diferente? Qual o estímulo, qual a sensação, o que eu posso mudar dentro do que eu estou fazendo, um detalhinho que vai fazer com que eu continue crescendo, com que eu continue evoluindo. Fica aí, né, um puxãozinho de orelha aí de repente. Aconteceu comigo, pode acontecer com vocês. E pensando nisso, eu tô com uma ideia muito louca aqui e eu acho que vai rolar legal, porque eu já tenho, né, assessoria esportiva, tenho assessoria esportiva há 8 anos, de bike, triatlo, corrida, natação, mas eu vejo que é um negócio assim, ele é mais restrito, porque eu tenho poucos alunos, né, eu consigo atender no máximo 25 alunos, se eu não me engano hoje eu tenho 19 alunos dessas modalidades, porque eu foco muito naquela questão de individualidade. Então, durante a semana eu converso com os alunos. Essa semana eu fiz 2 chamadas de vídeo com 2 alunos diferentes, um para falar sobre a primeira prova de triatlo dele, então todas as dicas que ele vai poder usar na prova, checklist de materiais, dicas de orientação na natação, dica, por exemplo, de achar a bike dele no meio da transição, no meio daquele monte de bike, o que ele pode usar de referência, né? E também conversei com uma aluna de corrida essa semana que a gente deu um 360 nos treinos dela para a gente poder adaptar os treinos à rotina dela, né? Então, por isso que eu atendo menos pessoas. Não sou aquela assessoria esportiva que tem 300, 400 alunos. É bem mais, é como se fosse uma consultoria premium, né? Então, são só 25 alunos que eu consigo atender com essa dedicação. Mas eu estou pensando a ideia sempre foi, né, trazer essa ideia de ajudar mais pessoas, né? Então, o meu Instagram eu sempre trago informações, aqui no YouTube a ideia é essa também, trazer informações e um pouquinho da minha vivência do esporte e no trabalho com essa parte esportiva aí e ajudar mais pessoas. Então eu tô vendo, já tô criando, bolando, já tá no papel ali esquematizado, algumas coisas já tô tirando um pouquinho do papel para criar como se fosse uma comunidade, como se fosse futuramente de repente um aplicativo mais com treinos para todos os tipos de pessoas. Aquela pessoa que está começando na caminhada, que está querendo fazer o primeiro 5 quilômetros, que está no 5 quer migrar para o 10, que está no 10 quer migrar para o 21, que está no 21 quer migrar para o 42, com variações diferentes de treino, estímulos diferentes de treino, que é a ideia principal aqui desse vídeo e é o que eu bato muito no pé. Você não ficar sempre na mesma repetição ali, na mesma 100% igual, né? Tem um tempo que você vai conseguir repetir aquela coisa, que ela vai te dar um resultado, mas que depois de um certo tempo ela vai parar de te dar um resultado e aí você precisa mudar o estímulo. Isso funciona muito com um treino de força. Se você for fazer um treino de força pura, no máximo ali 4 repetições, 5 repetições pesadas, é, é, é garantido, né? Tem estudos que falam sobre isso. Você vai ter uma evolução ali até 3 semanas fazendo esse mesmo treino. A partir da terceira semana, você já começa a ter uma queda de rendimento. E aí você precisa mudar o estímulo. E é isso.
Então a ideia é criar aí de repente uma comunidade, né, um lugar aí onde eu consiga pegar mais pessoas. Então de repente um grupo aí com 100, 200, 300, quem sabe aí de repente 1000 alunos, só que eles vão ter à disposição deles todos esses materiais prontos já para eles seguirem, né? Tô com uma ideia aqui de criar uma anamnese e essa anamnese ajudar a filtrar, né, para esse aluno aí saber em que ponto que ele está e para onde que ele pode ir. E aí ele tem os treinos diferentes para ele poder pegar ali e já saber, ó, eu estou nesse ponto, eu quero ir para esse, aqui já tem um pronto programadinho, o que eu quero fazer. E aí com isso gravar aulas para eles também, ao vivo com esses alunos e direcionar eles para essa situação, ó, como que você vai estruturar esse cronograma que a gente preparou aqui para você na sua rotina, no seu dia e dar sugestões de como eles podem fazer isso. Eu acho que vai ficar bacana, vamos colocar bonitinho no papel, já estou colocando, né? Algumas coisas já estou tirando, alguns cursos eu já tenho pronto, né? Por conta da vivência. Outras eu estou recebendo dicas, próprios alunos vão me dando essas dicas, né? Por exemplo, um aluno meu que é policial, lá da academia, ele falou, cara, você poderia montar um curso para a galera que precisa fazer o TAF da polícia, né? Que todo ano eles têm que fazer. Então, montar treinos específicos para melhorar a qualidade dos treinos deles, né? Direcionar os treinos deles durante essa preparação para que eles vão melhor, né? Eles tenham um melhor desempenho no TAF, né? Coisa que às vezes é difícil eles acharem, né? Quem consiga direcionar esse ponto, principalmente da corrida, dos tiros lá de 50 metros, às vezes dependendo da patente tem natação também. Então já ficou uma dica aí que está martelando a minha cabeça e de repente vai sair do papel. Para fechar, tem um livro que eu li muito legal, Essencialismo, e ele fala que se você não priorizar a sua vida, alguém vai priorizar ela para você. Basicamente foi o que eu fiz, né? Eu peguei a minha vida, olhei, falo, bom, o triatlo hoje não está encaixando, não está rolando, porque não consigo dar a qualidade que eu gostaria de dar para os treinos, né, por conta da demanda, e tá tudo bem. Então vamos direcionar, vou focar na corrida, né, vou focar na corrida que eu vou conseguir dar uma atençãozinha melhor ali aos treinos, os treinos mais curtos, mais direcionados, mais específicos durante a semana e tal. E organizar melhor a minha rotina, minha vida, meus dias, meus horários com tudo isso. Então, cara, é um livro fantástico. Se você não leu, leia. Vou ver se eu deixo um link aqui, pego o link de algum do site aí, né? Porque normalmente eu compro na Amazon, pego o link lá da Amazon, deixo aqui para vocês. Mas basicamente esse livro ele fala, ele vai te ensinar a falar não. Ele vai te direcionar para aquele ponto de tipo assim, o que realmente é essencial para você que você precisa fazer e o que não é, você precisa aprender a falar não. Essa é a dinâmica do livro, basicamente. Mas leiam, é muito bom. E é isso, galera. Espero que se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, se tocou aí em algum ponto que você acha que você precisa melhorar, já deixa o seu like aí no vídeo, já segue o canal, se inscreve aí no canal, né? Compartilha com os amigos, que isso vai fazer com que o vídeo chegue para mais pessoas e o canal cresça mais, que essa é a meta, né? Crescer esse canal e levar mais conteúdos relevantes nesse sentido para vocês. E é isso, vamos que vamos. Vocês sabem que eu estou no desafio aí de criar 100 conteúdos em 100 dias. Então já sabe que amanhã tem mais. Ativa o sininho para receber as notificações e vamos que vamos, galera. Valeu, obrigado.